Eu vou nesse vídeo comentar alguns assuntos. Eu vou falar sobre as pesquisas ajustando os números, sempre colocando o Bolsonaro cada vez mais perto do Lula, como se em algum momento ele estivesse atrás, né? Na minha visão nunca esteve. Vou mostrar uma pesquisa fresquinha que o Poder Data fez, revelando, o que para mim é novidade zero, que a maioria esmagadora da população é de direita, tá? E eu vou trazer esse levantamento que eles fizeram, que só corrobora tudo aquilo que eu já pensava. Vou comentar com vocês também que a nossa digníssima imprensa, que é a perpetuação do caos, o Queiroga hoje anunciou que o status, né, a pandemia no Brasil vai diminuir, digamos assim, o seu status, e aí a imprensa já caindo de pau em cima, e aí eu vou repercutir um pouco, mostrar aquilo que eu sempre desconfiava, que a imprensa quer levar esse caos, esse assunto até as eleições, para desgastar o Bolsonaro, para tentar prejudicar a economia. Aí eu vou dar minha opinião acerca desse assunto, e vou falar do Arthur, mamãe falei, o Arthur Duval, do MBL, que deu o ar da graça, e depois de algumas semanas sem publicar nada na internet, fez um tweet hoje atacando o Bolsonaro. Para mim, eles vão ser um cabo eleitoral, ainda que indiretamente, do Lula ou do PT, ou do poste que o Lula venha colocar. E eu vou repercutir com vocês também essa postagem do Arthur. Começando, então, pela pesquisa que o Poder Data, do Poder 360, que é um veículo de comunicação esquerdista, então isso dá ainda mais peso para essa pesquisa, fez um levantamento na semana passada, questionando as pessoas, os cidadãos, qual é o posicionamento ideológico dele, de cada entrevistado. 33%, ou seja, 1/3 exatamente da população, afirmou ser de direita. Um número ainda muito alto, que é inclusive um número maior do que o número de esquerdistas. 27% não souberam opinar, não sabem qual que é o seu posicionamento ideológico. É um número muito alto, vem na segunda colocação. Então a direita está tão mais à frente que o segundo colocado não são compostos por esquerdistas. Apenas 23% dos cidadãos se declaram como sendo de esquerda, tá? E 17%, achei bastante esse número, 17% já se colocam como centro. Como que eu interpreto esses 17%? São aquelas pessoas que eram esquerdistas, que via de regra muitas pessoas começam a vida sendo esquerdistas, principalmente na juventude, com toda aquela lavagem cerebral na escola e na universidade, e aí vão migrando para o centro até de fato virarem conservadores e virarem cidadãos de direita. Então, na minha leitura, com o tempo, esses 17% vão migrando para a direita e vai aumentando esse percentual, tá? Isso é a minha interpretação. Então percebam que apenas 23% dos cidadãos se colocam como esquerdistas, tá? Então, prova mais uma vez que nós não estávamos errados, ou pelo menos eu, né, sempre tive essa convicção de que o povo brasileiro era predominantemente de direita, predominantemente conservador. E se isso foi um levantamento de um veículo de comunicação esquerdista, eu suspeito que esse número já seja inclusive superior a 40% ou até beirando 50% o número de cidadãos que são de fato de direita ou conservadores. E agora eu quero linkar com essa outra matéria, com essa outra reportagem aqui do UOL que fala o seguinte: agregador de pesquisas, distância entre Lula e Bolsonaro cai para 9 pontos. E aí, podem notar que as pesquisas mais recentes estão começando a encurtar essa diferença. Eu estou falando entre aspas porque eu não acredito que em momento algum o Bolsonaro esteve atrás. Se a gente voltar para essa pesquisa que fala que a maioria dos... Opa, peguei errado. Que a maioria dos brasileiros são de direita, corrobora a minha suspeita de que esses levantamentos estejam tendenciosos para a esquerda. Porque se a maioria do povo brasileiro, se 1/3 é de direita, como que o Lula pode estar liderando essas pesquisas? Então a gente já começa a ter elementos para realmente embasar as nossas desconfianças. Mas o fato aqui é o seguinte: essa matéria fala que caiu para 9 pontos, outras já estão falando que caiu para 5, já estão quase empatando tecnicamente. Se as pesquisas estão colocando, já estão aproximando, com 5 meses de antecedência das eleições, o Bolsonaro do Lula, é porque, de fato, aquilo que a gente desconfia já é uma realidade assim absurda. O Bolsonaro está na frente. Então eles já estão sendo obrigados a prematuramente encurtar a diferença para daqui a pouquinho já colocar o Bolsonaro na frente. E é aí que eu acho que o Lula não vai seguir nas eleições. Ele vai pedir para sair, porque nem o pessoal da direita e nem o pessoal da esquerda acredita nas pesquisas. Tanto que o Lula continua não saindo nas ruas, continua apenas falando com plateia cativa, tudo camisetinha vermelha, tudo ambiente controlado, continua a mesma coisa. Ninguém acredita, nem direita nem esquerda.
Então, aliando-se a essa pesquisa que mostrou que o brasileiro é majoritariamente de direita, é claro que os institutos estão sendo obrigados a mostrar a realidade logo, porque senão eles vão jogar no lixo o restinho de credibilidade que eles ainda têm perante algumas pessoas. Eu não tenho mais eu não dou mais crédito algum para essas pesquisas, tá? E para mim isso aqui só escancara. Bom, passamos a régua nesse assunto aí de eleições. Agora eu quero comentar com vocês, não só a Globo, como outros veículos de comunicação estão aí com as suas contas em dificuldades. Parece que não está fechando também para a revista Cruzoé, que pertence ao grupo do antagonista. Então hoje o Rodrigo Rangel fez a seguinte publicação, que era um jornalista da Cruzoé. Boas histórias chegam ao fim. Nesta manhã, eu e a maioria dos jornalistas da redação nos despedimos, com tristeza, da Cruzoé, de novo do grupo antagonista. Decisão dos sócios, que comunicaram a necessidade de cortar sensivelmente os custos. Não é nem sensivelmente, né? É absurdamente. Reflexo, em vários aspectos, dos tempos bicudos que vivemos. E aí eu fiz um comentário, escrevi o seguinte, dúvida. O Sérgio Moro colaborou para a derrocada da revista Cruzoé? É uma pergunta retórica. Por ser um veículo de comunicação extremamente militante, aliás, ele é Moro, né, desde criancinha, acabou perdendo a base de assinantes? É uma pergunta. Então, por ser militante, acabou perdendo a base de assinante? E aí eu emendo com uma outra pergunta. Será que os seus antigos assinantes migraram para a Revista Oeste? A Revista Oeste está bombando. E eu acho que sim, tá? E aí corrobora esse meu argumento com esse levantamento que mostra que a maioria da sociedade brasileira é de direita. Então você pega a Globo que bate no Bolsonaro, tá derretendo. Cruzoé e antagonista que bate no Bolsonaro, tá derretendo. Cruzoé e Gazeta do... Cruzoé não, desculpa. Revista Oeste e Gazeta do Povo estão subindo, têm ascendência. Então, eu acho que isso corrobora que, de fato, a maioria esmagadora dos brasileiros são conservadores, são de direita, e aqueles veículos de comunicação que, muitas vezes, na minha interpretação, beira a má-fé, com ataques injustos ao governo Bolsonaro, porque nunca reconhece um pingo de virtude, nada, é só pancada, 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 esses veículos estão se ferrando, num português bem claro, e as pessoas estão migrando para veículos de comunicação conservadores. Isso é uma constatação. Enquanto veículos de esquerda estão indo mal das pernas, veículos de comunicação de esquerda, os de direita estão surgindo e disparando, crescendo como um foguete. Tá? Então, meus sentimentos aí para quem trabalha, né, para o protagonista e para a revista Cruzoé, que de fato estão indo muito mal das pernas. Aqui agora, falando um pouco sobre a imprensa estar muito apegada a notícias negativas da Covid e associando a economia e ao governo Bolsonaro. O Queiroga hoje mudou o status aí do Covid, então não está mais no alerta máximo, digamos assim, não é mais tido como uma pandemia no Brasil, não é mais uma emergência. E a imprensa, eu peguei aqui só como exemplo, tá? Mas a imprensa, de uma maneira geral, tá pegando pesado, estão colocando falas do secretário da Saúde aqui de São Paulo, batendo no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. É um absurdo, né? A OMS ainda tá em alerta máximo. Vou desligar aqui o telefone. Para a OMS ainda, a pandemia tá no nível máximo de alerta e no Brasil não tá. Por quê? A imprensa está carente, ela quer levar esse caos, esse desconforto, essa notícia negativa, associando o Covid, a pandemia, a inflação, o desemprego, até as eleições, que é para desgastar o Bolsonaro. Isso está nítido. Eles estão ficando estão ficando órfãos de notícia negativa da Covid, porque no Brasil o status já mudou. E aí você vê que a imprensa, para mim fica claro, lendo tudo que saiu hoje na imprensa sobre esse assunto. Eles queriam levar esse caos até outubro, novembro. Isso é muito nítido. É muito nítido. Enfim, é mais uma leitura que eu faço. Não sei se vocês concordam. Deixem aí nos comentários também. E por fim, eu quero falar do Mamãe Falei, que deu o seu ar da graça, voltou a fazer uma publicação no Twitter. Teve até uma curtida aqui do Chico Graziano, onde o Arthur veio batendo na esquerda, no PT, no Lula. Não, claro que não. Eu sinto que, no fundo, ele e o MBL querem a volta do Lula. Por quê? Porque eles gostam do Lula? Não, não é por isso não. É porque bater no Lula, bater no PT, dá status, dá moral. O MBL se elegeu, surgiu, aconteceu por causa disso. Por causa de bater no PT. Como bater no Bolsonaro? Perde voto,
perde alcance, eles perderam protagonismo, bateram tanto no Bolsonaro que o MBL hoje não junta uma calçada para fazer uma manifestação. Então, o que eu interpreto desse tweet do Arthur, que fala o seguinte: estatal que Bolsonaro entregou ao Centrão tem obra parada, asfalto que afunda e indício de fraudes. Indício. Ora, quem poderia imaginar que entregar 100 bilhões em cargos para corruptos resultaria em corrupção? Pior, ainda tem gente que defende. Isso é a publicação do Arthur. Cada vez que eles estão batendo no Bolsonaro, eles estão ajudando ainda que indiretamente o PT. É óbvio. Eles sabem disso. Entre bater no Lula e no Bolsonaro, eles vão preferir bater no Bolsonaro justamente por isso. Eles precisam recuperar o protagonismo. E bater no Bolsonaro, você perde protagonismo. Então é péssimo negócio o Bolsonaro se reeleger. Então, para mim, tá claro a estratégia do Arthur e do MBL, bater no Bolsonaro. E eu coloquei, ora, quem diria, o deputado expurgado da vida pública por 8 anos, porque ele vai ser caçado, tá na cara, voltou para o Twitter e já começou a campanha para eleger o Lula. Entendo, afinal de contas, bater no PT dá prestígio e popularidade. Foi assim que o MBL surgiu. Bolsonaro reeleito. Por mais que eles tentem bater no Bolsonaro, eles têm que aceitar. Eles sabem também, eles também não acreditam nas pesquisas. Bolsonaro está reeleito, mais 4 anos eles batendo no Bolsonaro e se encolhendo cada vez mais. Será que com mais 4 anos de Bolsonaro o MBL se extingue de vez? Corre esse risco na minha visão. Pessoal, é isso. Deixem nos comentários o que vocês acham, se concordam com as minhas opiniões desses assuntos que eu abordei. Se não concordam, deixe nos comentários por que não concordam, explique aí o seu ponto de vista. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.